Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos de todo o nosso coração, com prazer, com alegria, com amor, e com a certeza que o Senhor está no controle de tudo. E que tudo que vai acontecer aqui será segundo a tua vontade, meu Pai. Te agradecemos de todo o nosso coração. Meu Deus amado, querido, nós te louvamos de todo o nosso coração, Pai. Abençoa com o teu poder a transmissão, que seja feito segundo a tua vontade, meu Pai. Abençoa a internet de cada um de nós, que seja uma bênção em nome de Jesus. Compaixão é isso. Compaixão é se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está passando. Porque é exatamente isso, a gente não combinou isso. Mas compaixão é exatamente você ver a dificuldade que o outro tem, não apenas ter empatia, se colocar no lugar do outro, mas entender o que o outro está passando, a necessidade dele, e não querer julgá-lo, não querer ficar condenando a pessoa, porque hoje em dia é muito interessante. Tem pessoas que têm empatia, mas elas têm empatia da seguinte forma: elas ficam falando dos outros, julgando os outros, se achando melhores do que os outros. Ah, não, mas eu me importo com aquela pessoa. Só que ela, vou te falar, só Jesus na vida dela, né? Porque ela, não. Compaixão é se colocar no lugar do outro, sentar lá. Eu sentar ali no lugar da Adriana, aonde ela está, e ver a dificuldade que ela teve, que ela não conseguiu, na hora que entrar, deixar de ativar o microfone de alguma forma. Depois ela botou mudo, mas mesmo assim não resolveu. Então, o que a gente faz? Desliga e depois senta e tenta fazer junto para ver o que deu de errado. Não ficar, você fez besteira. Você não teve cuidado. Você sabia que ia dar microfonia. Pronto. Que compaixão é essa? Então, compaixão é diferente, é muito semelhante à empatia, mas é diferente nesse sentido. A compaixão ela gera atitudes realmente de quem vai se colocar no outro, vai entender o outro, que é impressionante. Essa semana mesmo eu estava pensando, refletindo, dependente do tema, mas tem tudo a ver com o tema, sobre pessoas que a gente acaba observando que elas têm. Realmente são pessoas boas, são pessoas maravilhosas, mas elas exigem um nível de perfeição do outro porque ela se acha perfeita. Então, isso é complicado, porque você acaba sendo uma pessoa que poderia ali estar sendo usada de uma forma muito bacana na vida do outro pelo conhecimento que você tem, mas às vezes você exige muito do outro, porque você se acha muito bom. E, na verdade, compaixão não é isso. Compaixão, se você observar, eu vou passar a bola agora para a Rosina, e você vai observar, tenho certeza que ela vai falar de compaixão, e com certeza ela vai usar o exemplo de uma pessoa que é o mestre da compaixão. Rosina, bom dia. O que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia. Espero que os meus exemplos sejam um desses que eu nem sei qual é, mas vamos lá. Compaixão. Tristeza pela tragédia alheia, que desperta a vontade de ajudar e não ser indiferente ao sofrimento do outro. Só sentir compaixão não basta. Precisamos agir na compaixão, auxiliando de alguma maneira a quem precisa. Nos conectamos com os outros, colocando em prática o amor derramado de Deus por nós. No grego, é esplagnizomai, que é ter empatia e misericórdia. Jesus foi nosso maior exemplo de compaixão. Mateus 9, 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A compaixão de Deus faz ele se preocupar com o nosso sofrimento e necessidades. A palavra compaixão aparece 83 vezes na Bíblia. A primeira vez que se vê a compaixão de Deus na Bíblia é em Êxodo 3, 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor
por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Deus também demonstra compaixão por Nínive, Jonas 4:11. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? A igreja de Atos tinha compaixão pelos necessitados. Atos 2, de 44 a 47. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem segue a Cristo exerce compaixão, como Dorcas, que fazia roupas para os pobres. Isso está em Atos 9, 36 e 39. Todas as viúvas a rodear. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava na terra. Essas viúvas estavam falando com Pedro, porque quando Dorcas morreu, elas foram pedir a Pedro intervenção dos céus. Vamos ver outro exemplo, Neemias, que foi reconstruir os muros de Jerusalém. Jeremias 2:3. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Outro exemplo, Jesus que morreu para nos dar vida, e essa vida é em abundância. 2 Coríntios 5:14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Abraão, que intercede por seu sobrinho Ló, Gênesis 19:29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus destruiu Sodoma e Gomorra pelo seu pecado, mas poupou Ló por conta do pedido de Abraão a Deus. Outro exemplo, José, Gênesis 45:7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. José podia mandar matar seus irmãos, mas teve compaixão e os livrou da fome, os trazendo com suas famílias para perto dele. Jó e seus amigos, Jó 2:11-13. E far-te-ei uma grande nação. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Eles foram solidários quando viram o sofrimento de Jó, saindo de suas casas para ajudá-lo. Que possamos nos inspirar e ajudar o próximo, fazendo o que Deus mandou. Gênesis 12:2. Far-te-ei uma grande nação e tu serás uma bênção. Que possamos abençoar vidas. É para isso que nós estamos aqui. Deus abençoe você. Amém. Você vê que compaixão é muito parecido com empatia, né? Empatia é exatamente, sabe, parecido muito com o que a Rosina trouxe da outra vez, a questão de empatia, quando a gente falou sobre esse tema.
Só que a compaixão ela é mais profunda, tá? Ela exige mais atitudes, como falei ainda há pouco, do exemplo que dei. André, eu queria que você falasse um pouquinho com a gente antes da Adriana, e quando você acabasse de falar, você já chamasse a Adriana, por gentileza, tá bom? Para nos ajudar aqui na logística, tá bom? Ok. Eu penso o seguinte, a empatia, eu acho que a diferença entre empatia e compaixão é que a empatia a gente sente por pessoas independente de um sentimento de piedade, vamos dizer assim, ou misericórdia, como bem disse a Rosina. A compaixão, ela é a soma da empatia mais a compaixão. Desculpa. Isso mesmo. Mais a misericórdia. A compaixão é a soma da empatia mais a misericórdia. Eu não vou falar da piedade, porque a piedade, às vezes, é mal interpretada, né? Teve piedade. E aí, não sou digno de piedade. Então, às vezes, isso. E tentando pensar na prática disso daí, eu vejo o seguinte, que eu consigo ter sentimento de compaixão quando aquilo mexe comigo e eu tenho uma dinâmica. A compaixão, ela é dinâmica, né? É diferente da piedade, por exemplo, que é estática. Aí eu tenho piedade, mas não necessariamente eu vou me movimentar. A compaixão não, ela tem uma diferença porque ela é dinâmica, você te move, né? Eu imbuído de uma compaixão por uma pessoa, eu vou me movimentar para tentar minimizar aquela questão, né? Que não necessariamente seja um sofrimento, não necessariamente, às vezes é uma situação mais até prática, como o Ricardo pôs aí no começo. Eu fiquei pensando que dentro da compaixão, às vezes, tipo, tem uma pessoa, sei lá, vou dar um exemplo, que me irrita particularmente, né? Particularmente me irrita. E por conta disso, né, sei lá, o temperamento, o jeito, eu não consigo, de repente, ter um olhar de compaixão para alguma situação que ela esteja vivendo. Tá? Então, a dica, né, é tentar desfocar daquela questão que me irrita. Eu tiro o foco daquele comportamento daquela pessoa que me irrita para eu conseguir vê-la sem aquele comportamento, para ver se, através da compaixão, eu consigo ajudá-la em alguma coisa. Parece que, às vezes, a ajuda pode ser material, mas não necessariamente, né? Às vezes, um telefonema para uma pessoa, você está ajudando muito, porque é uma pessoa só, uma pessoa que não conversa com ninguém, ou uma pessoa que não é ouvida, né? Às vezes é só isso. Ela não tem deficiência financeira, ela não tem problema, enfim, não tem grandes problemas. Mas, às vezes, ela está dentro de uma situação que ela precisa ser ouvida. E no momento em que eu pego o meu telefone, ligo para ela, faço uma visita para ela, isso é um ato de compaixão. Eu estava pensando também, num sentido particular, em relação a mim, eu aflorei muito a minha compaixão depois que eu fui pai, né? E, assim, só que é uma compaixão que talvez não tenha tanta dinâmica. Quando eu vejo, por exemplo, eu passo na rua e vejo uma mãe carregando uma criança no sol, né? E às vezes a pessoa não está precisando, não tem necessidade nenhuma, mas aquilo já me aflora, sabe? Me dá vontade de parar o carro e colocar para dentro do carro, porque minha filha, se tivesse, ela estaria ali no ar-condicionado, estaria bem, né? Estaria livre de um sol forte. Mas às vezes a pessoa nem está precisando, né?
quando eu falo de aflorar, que, na verdade, eu tento, de alguma maneira, usar isso para minimizar quem precisa. O exemplo do carro é um exemplo, na verdade, que eu não posso colocar a dinâmica da compaixão, não posso usar isso em favor, porque a pessoa não me conhece, não sabe, né, vai querer entrar no meu carro para poder ajudar. Eu já até fiz isso, né, uma vez que estava chovendo, mas normalmente a pessoa vai achar estranho. Por que uma pessoa está me oferecendo carona assim do nada? Mas ela não sabe o sentimento que está em mim, nem em relação ao adulto, é em relação àquele bebezinho frágil, né, indefeso, e que às vezes o adulto às vezes não consegue nem medir que ele está expondo, né, um bebê ali. Então é isso, acho que a dinâmica da compaixão, a compaixão é um sentimento dinâmico em que a gente se coloca no lugar do outro e tenta, de alguma forma, com um comportamento meu, minimizar aquela questão, minimizar aquela sensibilidade, através de sensibilidade, aquela questão que a pessoa está precisando. Vou passar a bola para a Adriana agora. Doutora Adriana, por favor, nos presenteie com a sua sabedoria e sua frase do dia. Um beijo. Bom dia a todos. Então, gente, é exatamente o que o André falou, né? A compaixão, ela é uma dinâmica, sim, ela é uma motivação que nos dá energia, ela é uma tomada de decisão. Então, vamos lá. Compaixão é quando você busca a dor do outro dentro de si, que entra em você, não para causar incômodo, mas para ajudar aquele ser vivo a processar o momento de sofrimento. A compaixão é ativa, é ação. Apenas você só sente, que foi o que o André falou, a piedade. A piedade, ela não tem dinâmica, você só sente. Você sente piedade pelo outro. A compaixão, você age. Na compaixão, nosso comportamento é mais profundo. É o desejo de ajudar e a aspiração com a ação a ver esse sofrimento aliviado ou reduzido. Porque muitas vezes a gente não vai aliviar num todo, mas só a redução, às vezes, para aquela outra pessoa, é muito importante. Bom, nós falamos sobre a empatia, que é muito parecida, né? Na verdade, a compaixão é a ação da empatia, né? Porque a empatia é entender o ponto de vista do outro, é sentir o que o outro sente e é perceber o que ele precisa. Então, a partir do momento que você junta, né, esses 3 itens da empatia e coloca em ação, é a compaixão. Quando eu falei lá em cima, que é muito importante a gente frisar isso, para ajudar aquele ser vivo. Então, muitas pessoas são incompreendidas muitas vezes porque ela tem compaixão pelo animal. E ela é incompreendida por isso. Ela não tem compaixão do outro para entender o afeto, o sentimento, a importância daquele cachorrinho, daquele gatinho, daquele animalzinho. Então, compaixão, gente, é um todo. Bom, o mais importante que eu sempre trago aqui, que eu acho que é muito importante trazer, são as dicas. O que a gente precisa prestar atenção de que a gente não está trabalhando em nós a compaixão? Que a gente precisa trabalhar em nós a compaixão. Eu percebo que eu não tenho compaixão por isso, eu percebo que às vezes eu esqueço, não tenho compaixão por certas coisas que acontecem. Então, vamos lá, para a gente poder estar melhorando em nós esse sentimento, né, que é tão profundo e que às vezes a gente não tem vivido ele, não tem conseguido viver. Por quê? Porque a gente às vezes está tão atarefado, está tão preocupado conosco, ou preocupado com algumas coisas, que a gente nem percebe isso. Então, vamos lá. Ame ao próximo, seja gentil e respeitoso com todos. Todos. A gente, quando fala todos, são todos. Sobre reputações, o cuidado com notícias da vida das pessoas, da intimidade, da moral. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, então, a gente recebe notícias e informações de tudo quanto é tipo
de detalhes da vida das pessoas. Você, às vezes, nem conhece aquela pessoa, você não convive com aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa pública, às vezes não. E você repassa aquela informação. Cuidado com isso. Tenha compaixão. Aquela outra pessoa ali que está sendo perseguida até por notícias falsas, perseguida por um jornalista, perseguida por um familiar, perseguida por um ex-marido, perseguido por uma ex-mulher. A gente precisa tomar muito cuidado e não repassar essas coisas, não ter prazer de receber essas coisas e julgar. Aí, tá vendo? Eu falei, aquela carinha não me enganava, não. Esses tipos de expressões é totalmente quando a gente está sem compaixão, porque eu nem conheço essa pessoa, não convivo com ela, não sei qual é a intenção dela e qual foi a intenção dela. E além que eu vou, a gente tem que ter compaixão daquela pessoa que inventou aquela fake news, inventou aquela notícia mentirosa, o que for verdadeira, não importa. Nós não podemos julgar as pessoas, nós temos que ter esse cuidado. Essa palavrinha eu sempre vou bater. Cuidado e respeito. Vamos ter cuidado com a vida do outro, com a moral do outro, com a família, porque atrás dessas pessoas que as pessoas colocam o nome e criam notícias, tem uma família inteira, tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem uma irmã, tem um filho, tem uma filha. Nós precisamos ter esse cuidado, ter essa compaixão de não propagar isso. Bom, espetacularização, que também é o quê? É a atitude nossa, se a gente tomar, de estar fazendo assim, o efeito de tratar algo como se fosse um espetáculo. Aí você começa a achar que aquilo é um espetáculo. Sabe? A coisa negativa na vida da outra. Tá vendo? Olha só, não falei? Agora ela está do jeito que ela gosta. Era isso mesmo que ela queria aparecer. Ela queria se mostrar, ela queria ganhar dinheiro em cima dele, ou em cima dela, o que for. Gente, não vamos espetacularizar nada. Vamos respeitar. Nós não conhecemos o outro, e às vezes a gente até conhece, às vezes é familiar nosso, e a gente propaga aquilo, tem prazer de propagar. Não, nosso dever é a gente ter o cuidado de pelo menos não propagar. Chegou nas suas mãos ali aquela notícia, aquela mensagem, aquela foto, apaga. Não repasse. Ah, eu vou repassar para fulana ver se é verdade. Não interessa se é verdade ou se é mentira. Para ali, paralisa. Se cada um de nós paralisarmos uma informação que a gente não sabe, que não vai acrescentar nada, nem na nossa vida, nem na vida daquela pessoa que está passando por aquilo ali, vai ser ótimo, porque a gente vai estar diminuindo essa maldade humana de estar negativando a vida daquela outra pessoa, sabe? Estigmatizando a vida do outro. Vamos tomar cuidado com isso. Condição humana, a gente precisa, quando recebe, né, uma notícia que tem um grupo, um país precisando de ajuda, e às vezes aparece aquelas coisas, aquelas contas bancárias e tal, se você não acredita naquilo, ótimo, não mande o dinheiro. Mas, por favor, não faz. Tá vendo? Mais uma para roubar. É mais uma para catar dinheiro. Gente, quantos são os grupos humanitários precisando de R$1? Mas se você não acredita, eu respeito. Não mande, mas também não fale mal. Porque tem pessoas lá se dedicando, tem pessoas lá que entregaram a vida delas para cuidar de povos que ninguém não estão nem aí. Pessoas que as pessoas não estão nem aí para elas. Então, existem os verdadeiros grupos humanitários, sim. Vamos ter compaixão. Faz o seguinte, ora, reza. Pega a sua crença, aquilo que você crê, e pede para ajudar. Sabe? Que espiritualmente vá alguma coisa positiva, uma energia positiva até esses povos que precisam. Está vendo quantos detalhezinhos que às vezes a gente erra no dia a dia? Porque isso é um julgamento. E a gente não pode julgar. Se eu não posso ajudar, não quero e não acredito naquilo, não precisa julgar e não precisa falar mal. Vamos ter esse cuidado. Consumo consciente. Eu tenho água. O problema é de quem não tem água. Aqui no meu estado está tudo bem, nós estamos com água aqui, eu vou tomar meu banho. Se eu tomo banho em 15 minutos, eu vou continuar tomando meu banho. Não. Vamos ter um consumo consciente, isso também é compaixão. Está faltando para o outro lá hoje, pode faltar para a gente amanhã. O consumo, coloca no prato que a gente possa comer, a quantidade que a gente vai comer. Comece a ensinar seus filhos também isso. Isso é compaixão.
Porque quando você economiza na sua casa e você não desperdiça, você está pensando no outro que não tem. A água, principalmente agora, o boom das notícias é água, tem estado que não tem água. Então, vamos economizar água, a gente vai estar ajudando sim. Vamos tomar esse cuidadinho aí com a nossa água, com o nosso alimento, com a luz. Vamos desligar, eu pago conta de luz, é alta mesmo, eu vou colocar, porque eu vou gastar do mesmo jeito. Não, vamos nos conscientizar, apague as luzes, vamos economizar. Isso também é compaixão com o outro. Bom, redes sociais, não compartilhe aquilo que não faz bem para o outro. Compartilhe com o que faz bem. É uma mensagem positiva, uma mensagem verdadeira. Compartilhe. Não é? Não compartilhe, você não tem certeza. Lembre-se, toda autoridade, gente, toda autoridade. É Deus que coloca aquela autoridade ali. Está errado, está fazendo coisa errada, não está? Mas vamos tomar o cuidado. Compartilhe o que faz bem. Não precisa compartilhando nada que faz mal. Como eu falei, de um familiar, de um conhecido ou de um não conhecido. Vamos tomar cuidado, gente. Hoje eu estou falando essa palavra cuidado, né? Estou sendo repetitiva, mas é porque a gente precisa de ter essa palavra dentro de nós. Pensar 3, 4 vezes, 10 vezes antes de escrever alguma coisa. Porque às vezes você vai estar ferindo uma pessoa, sabe? E aquela pessoa já está ferida. Está todo mundo em cima dela, está todo mundo falando, e de repente ela nem fez. E se ela fez, a gente precisa o quê? Pensar positivo para que ela não faça mais, se fez tanto mal para aquelas pessoas. Bom, respeite as vagas de estacionamento, olha que interessante, e dê preferências em passagens em locais destinados a idosos, deficientes e gestantes. Tenha compaixão. Você anda, você se locomove muito bem, mas tem pessoas que não, que precisam daquela passagem. Então, verifica, fica atento às placas, verifica ali aquela passagem que é exclusiva para eles, tenha compaixão e respeito. Vamos respeitar. A compaixão para as mulheres hoje é a palavra de ordem, né? Assim, de ordem que eu falo, entre aspas, mas é uma palavrinha que ajuda muito a gente sobre o respeito entre nós, é a sororidade, né? Que é não julgar, é ouvir com respeito suas reivindicações, não por obrigação, mas por respeito. E a palavra de ordem, entre aspas, né, dos homens sempre foi irmandade e fraternidade. Então, que a gente possa, né, que no caso é a sororidade dos homens, né? Irmandade e fraternidade para os homens, sororidade para as mulheres. Eu respeito, gente, vamos respeitar a todos, respeitar a opinião de todos, vamos dialogar, não vamos discutir essa discussão que nos leva a crises, né, em relacionamentos, mas vamos dialogar com respeito, com humanidade, e sempre sabendo como a gente vai falar. A gente precisa ter isso para a gente poder ter a plenitude, ter a paz, de que você conversou com aquela pessoa, que você dialogou com ela, que você não prejudicou ninguém naquele dia. Você precisa ter essa paz. Hoje eu não prejudiquei ninguém, eu não passei informação de nada, eu não julguei uma matéria, eu não julguei uma pessoa. É isso. Vamos ter menos julgamento e mais compaixão. A frase de hoje: respeitar um pensamento, estilo de vida, crenças, culturas ou características diferentes do outro é uma forma de amar. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, e peço a gentileza da Márcia estar fazendo a oração para a gente estar terminando o programa de hoje. Deus abençoe a todos. Deixa eu falar. Ah, tá, André quer falar. Eu gostei muito da forma como você abordou a compaixão, que ativou em mim coisas que talvez eu nem tivesse pensado em que a compaixão pudesse agir, né? Como, por exemplo, pensar no consumo consciente da água, que eu já penso, mas com o olhar da compaixão das pessoas que não têm. É uma compaixão assim, mais não tão palpável, mais difícil da gente ver, porém que é de fundamental importância que a gente desenvolva isso. E conforme a gente vai ativando essas 1001 formas de compaixão, a gente vai se tornando uma pessoa melhor, né? A questão das redes sociais é implacável, né? Implacável.
Hoje, o dedinho ali, o dedinho nervoso para poder ficar publicando, não se tem, passa até longe, né? Eu vou publicar, eu quero meus likes, né? Só que os likes são de descompaixão, não são likes, né? São dislikes, na verdade, né? Não, dislike. Então, mas foi muito interessante. Eu vou aplicar isso na minha vida. Sim, eu acho que nós precisamos ter essa atenção, porque são mínimos detalhes. E são mínimos detalhes para que a gente possa estar produzindo em nós essa compaixão. Como você falou da água, é verdade. A gente precisa. É a compaixão de uma pessoa parar debaixo da placa que é exclusivo para deficiente, para idosos, para gestantes. Sim, perfeito. É uma compaixão, Perfeito. gente. Nós estamos 5 Sabe? minutos só, tá? Tá ótimo. Vamos terminar, então, aqui o canal. Deus abençoe a todos. Quem precisar, como a gente sempre fala aqui no canal, busque a ajuda de um amigo, de um conhecido que você confie, busque a ajuda de um profissional, busque a nossa ajuda. O canal aqui está sempre aberto para isso, tá? André, muito obrigada. Rosina, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigada, Márcia, por tudo, todos os dias aí. E a Márcia vai estar terminando, com a gentileza de estar fazendo a nossa oração. Deus abençoe. Bom dia. Leandro, eu acho que é você que está aí também, né? Obrigada, Ricardo. Vou fazer a oração. Essa oração que eu vou fazer é pelas pessoas que precisam de compaixão, tá? Então, se você conhece alguém que precisa de compaixão, pense agora nessa pessoa. Que Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui te agradecendo por essa manhã maravilhosa, por tudo isso que nós ouvimos aqui. E que essas pessoas que precisam, que necessitam de compaixão, encontrem a felicidade com consciência, encontrem os verdadeiros motivos que lhe levem à verdadeira felicidade, que elas superem todas as situações que lhe trazem sofrimento, que elas superem as causas de todo o sofrimento, que elas consigam ter lucidez em todas as soluções que elas necessitam ter e as situações de suas vidas. Que o Senhor traga benefícios para elas, Senhor, e que isso seja a fonte da motivação, felicidade na vida delas, meu Pai. Nós entregamos em Tuas mãos. Abençoa o nosso dia, abençoa a pessoa que estiver assistindo esse vídeo pelo canal Princípio e Atitude no YouTube. Amém. Amanhã o nosso tema será caridade.